Salve, salve, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vem cá. Vocês estão achando que vão assistir mais um filme do Grupo Carrefour Brasil? É isso, tá, gente? Mas não é só isso. Nós vamos falar também do Brasil, um país que tem dimensões continentais. Eu, por exemplo, agora estou aqui na Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, mas eu nasci na Bahia. Passei boa parte da minha vida em Porto Alegre, ou seja, eu respiro esse país. Por falar em Porto Alegre, é para lá que nós vamos nesse primeiro momento de mergulho no Grupo Carrefour Brasil, porque foi numa loja do Carrefour em Porto Alegre que aconteceu um fato triste que impulsionou muito do que nós vamos discutir. Quer ver? Se liga só. Em novembro de 2020, um crime ocorrido em uma das lojas do Grupo Carrefour Brasil gerou muita dor, mas também gerou uma revolução dentro da corporação. Altemiro, há quanto tempo você está na loja? Na loja, 21 anos e meio. 21 anos e meio? 21 anos e meio. Qual é o contato que você tem com pessoas negras? Minha esposa é negra, na verdade, né? A sua esposa é negra? Minha esposa é negra. A gente passa muito preconceito juntos, né? Justamente porque eu tenho duas filhas, né? Uma filha, ela é branquinha e outra moreninha. A Valentina, que é branquinha, tem 5 anos, vai fazer 5 anos. E a Antonella, a minha filha negrinha, tem 1 ano. A minha pretinha tem 1 ano. Até brinca, minha pretinha e minha branquinha, né? Existiram mudanças nesse último ano para que pessoas negras e pessoas com qualquer outra característica que muitas vezes não está dentro desse padrão social faça ela se sentir bem aqui dentro? O Carrefour, depois que aconteceu isso, realmente tomou mais algumas providências, né? Fez alguns treinamentos, botou mais cotas de pessoas negras para entrar na... Você acha que essas cotas, essa aproximação, ela é importante? Eu acho que é importante. Não só negros, como qualquer outra diversidade dentro da loja. Eu acho que é muito importante que nós mesmos, né, acabamos aprendendo com isso, né? Eu acho que eu viver no dia a dia com qualquer tipo de pessoa, diversidade aqui dentro, eu acho que isso acaba esclarecendo mais todos os outros funcionários também, né? Você já viu a sociedade tratar diferente a sua filha branquinha, a sua filha pretinha? Hoje ainda eu não vi, entendeu? Mas isso é um medo que você tem? Eu digo que eu já estou preparado porque eu sei que eu vou ver. Né? Eu acho que eu sei que eu vou ver. Assim, minha filha vai... Eu sei que vai, cara. Sofrer algum tipo de preconceito para tomar cor, cara. Mas assim, ó... Tomara que todo funcionário incorpore teu sentimento. É só isso que eu quero. Se isso acontecer... O bagulho foi para outro lugar, negão. Valeu mesmo, obrigado. Cuida da tua pequena. Não pode deixar, cara. Garanta que ela seja feliz. É só isso que interessa. Alguém para fazer, né? Tem que ter o começo. O racismo no todo, a gente vive isso o tempo inteiro, né? Tem o religioso, tem o estrutural, são várias denominações de racismo que para mim cabe num pote só. E o racismo é racismo. Eu preciso ser respeitada. E tudo parte desse princípio do respeito. Assim como a mãe Celina, outros pensadores negros e negras participam desse documentário compartilhando sabedoria. Fazem assim o papel de griots, indivíduos que transmitem o conhecimento da cultura afro. A verdade, gente, é que existem inúmeras formas de se reagir a um evento injusto e cruel. A mais comum delas é as pessoas recorrerem às desculpas. Não foi bem isso, gente. Vocês estão entendendo de maneira errada. Mas o que é coragem nessa hora? Coragem é entender o que está acontecendo de fato, mas também temos que criar espaços em que as pessoas possam falar de verdade. Para aquelas pessoas que ainda não entenderam, temos que ter uma política de tolerância zero. Nada será admitido. Porque quando fazemos isso, nós conseguimos dar voz a quem estava silenciado. Hoje, você está criando estratégias e sistemas para que o que aconteceu ali, em hipótese nenhuma, se repita, e não só com o negro, porque às vezes também você tem o homoafetivo, porque o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Você tem o preconceito etário, porque pessoas idosas são desrespeitadas. Você tem a discriminação a PCDs, pessoas com deficiência.
Você está conseguindo construir uma lógica para que essas pessoas elas se sintam bem dentro desse espaço? Ou você acha que, por enquanto, falamos de uma tentativa? Estamos sim, Manuel, construindo um projeto gigantesco por trás de tudo isso. A transformação que nós temos hoje no Carrefour, no que diz respeito à segurança, que chamamos aqui muito carinhosamente de segurança humanizada, tem todo esse investimento, não somente financeiro, mas de tempo, de dedicação, de amor, para que você possa transmitir isso para o nosso pessoal que está na ponta e, consequentemente, passar essa mensagem de uma forma muito clara e muito direta para os nossos clientes. Não tem como não falar que depois do que aconteceu em Porto Alegre, a empresa ela teve que se redesenhar em termos de comunicação do que são as regras de convivência, tanto entre funcionários como entre funcionários e clientes. E parte disso foi desenhado pelo seu setor, junto com a direção do Carrefour. As regras já estavam escritas, né, Manuel? Estava no nosso código de conduta há muitos anos o quanto a gente deveria respeitar essas pessoas e trabalhar com ética em tudo que fazemos. O que nós trabalhamos muito, além de revisar a palavra, jeito de fazer, é trazer a responsabilidade para as pessoas, trazer as pessoas no centro dessa tomada de decisão. Porque para que as palavras não sejam mortas ali escritas, né? Então trazer esse senso de tolerância zero, aonde todo colaborador, aonde toda pessoa tem o dever de fazer cessar qualquer forma de violência. Sendo um homem negro, ocupando a cadeira que eu ocupo hoje, diante desse projeto, para mim é um orgulho muito grande. Cheguei aqui no início de 2021, a temperatura ainda altíssima por conta da tragédia, e de cara já fui envolvido no comitê que discutia a estratégia de como que seria a segurança no Carrefour, e a gente fez com que isso acontecesse de uma forma muito, muito profissional e muito humanizada. Primeiro, trabalhando ali na internalização dos agentes de fiscalização que eram terceirizados. A gente entendeu que essas pessoas precisariam ser funcionários para que tivessem uma absorção da cultura e da estratégia de uma forma mais fácil. Tá? Teve também investimento de tecnologia. A gente investiu pesadamente em body cams, que são aquelas câmeras que vão acopladas nos uniformes dos nossos profissionais. E é algo que pode ser utilizado tanto em favor da vítima como do próprio funcionário. Claro. Numa situação de crise. Então é algo muito importante. Eu venho de uma trajetória onde a segurança ela era muito agressiva, de certa forma. Não se faz mais segurança com força, segurança tem que ser inteligência, com olhar de humanização para as pessoas. Esse é o nosso compromisso aqui no Carrefour. Tiago, qual é a sua função no Carrefour hoje? Eu sou fiscal de prevenção. Eu cuido das perdas da loja, né, no modo geral. Mercadorias, a gente procura atender o cliente, coisas desse tipo aí. Cara, como é pra você, que é um homem negro, ser segurança nessa loja que ficou tão famosa pela tragédia da morte de um homem negro? Você acha que tem uma responsa da sua parte, inclusive, em dar uma olhada, vem cá, como é que a gente ameniza esse tipo de situação? Sim. Eu, como cidadão negro, assim, a minha responsabilidade é de mudar todo esse contexto da visão do cliente em relação à loja, tá? A marca Carrefour. Quando nós, homens negros, entramos nos lugares, a gente sabe quando a galera tá na maldade com nós. Começa aquela olhadinha, aí o radinho já fala um QAP. Você já viveu isso? Sim, já vivi. Como é que você agora, na condição de segurança, na condição de fiscal, você vai evitar que o meu filho se sinta desse jeito? A gente tem que ter, como é que eu vou dizer, a consciência de entender esse contexto do modo geral, como a empresa está passando agora nesse patamar, agora depois do ocorrido, que a gente tem que ter uma mudança de chave. A primeira coisa que a gente entendeu, assim, talvez a gente precise explicitar e trazer os líderes mais juntos. Então todos foram treinados, né? Letramento racial, viés inconsciente, uma série de temas que às vezes a gente não falava, não deixava tão claro aqui dentro. Eu falei, a gente precisa
falar e trazer isso na fala, né? Tolerância zero, racismo. Então, trazer os líderes juntos para esse entendimento, estar junto com suas equipes ou não aceitar nenhum tipo de discriminação, etc. Então, a gente se sentiu envolvido. Tem 55 anos que eu me deparo com situações de racismo. Não existe vida fácil quando você se reconhece, se identifica como uma pessoa negra nesse país. Eu diria que hoje existem acessos, né, que estão alardeando essa problemática na sociedade. Isso tem feito com que as pessoas, de uma certa forma, se conscientizem, né, e volte o seu olhar para a nossa problemática. E aí hoje, eu diria que a gente tem um pouco mais de aliados, né? Existe uma luta antirracista que está atraindo outras pessoas na sociedade. Então, fácil não é, mas a gente tem outras pessoas que estão somando nessa luta. Como é que você veio pro Brasil? Olha, falando de mim, como é que eu vim pro Brasil? Eu vim pro Brasil em busca de sonhos, né? De tanto ver o Brasil na televisão, na Globo, na Record. Então eu falava sempre que um dia que eu ia nesse país. Isso foi em 2012, que eu já bolava essa ideia de vir para cá. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22 anos. Você tá no Brasil há quanto tempo? 3 anos. E há 3 anos você tá no Carrefour? Vou fazer 3 anos agora. Ou seja, você chegou um pouquinho depois de chegar... É isso aí, eu arrumo uma vaga rápido aqui no Carrefour. Morei 3 meses no abrigo, aí o abrigo me encaminhou para Carrefour. Aí entrei na prevenção. Não sabia falar muito bem porque minha língua natal é espanhol. Quando me deram o rádio, eu não entendia nada do que falavam. E aí todo mundo começou a ajudar-me e eu escutava tudo por rádio. Aí foi que eu comecei a falar e aprender o procedimento da casa, do Carrefour. Você aprendeu a falar português aqui no Carrefour? Aqui no Carrefour. Com a equipe daqui, gente boa pra caramba, me ajudou também. Como é que você chegou até aqui? Eu tava desempregada. Uma amiga falou assim, Aline, a CUFA, Central das Favelas, está com um projeto legal. Para quem mora em favela, pessoas negras, você quer tentar? Eu falei, eu quero. Fiz a primeira seletiva, fiz a segunda seletiva, passei com os gestores, fiz o vestibular da faculdade e estou aqui. Quando a gente fala em diversidade e inclusão, diversidade significa que nós todos somos diversos. Irmãos gêmeos são diversos entre si, né? O que pega é a inclusão, né? Então, deveria ser inclusão e diversidade, porque alguém fica para fora. E quem fica para fora são aqueles grupos que são minorizados, né? E eu estou neste grupo. Por quê? Eu sou uma travesti, né? Travesti é assim que fala mesmo? Eu gosto de falar travesti. Né? Eu prefiro falar travesti porque quando eu falo travesti, dentro daquele guarda-chuva de transgênero, ir além do gênero, eu estou honrando meninas como eu que não tiveram oportunidade de estar nesse espaço. O lugar onde você mora, a sua orientação sexual, a sua origem étnica não deveriam ser fatores que determinam se você vai ou não ter acesso a uma oportunidade de trabalho. Até porque é dessa oportunidade de trabalho que vem o dinheiro para você pagar suas contas, realizar os seus sonhos, se desenvolver e desenvolver as pessoas que você ama que estão à sua volta. Mas, gente, nós sabemos que na vida real não é assim que as coisas acontecem. É por isso que o Grupo Carrefour Brasil criou iniciativas e dispositivos para levar oportunidade à vida das pessoas. Quando você faz investimento e traz educação, você consegue ter igualdade de acesso. E quando você tem igualdade de acesso, você consegue promover empregabilidade. Quanto tempo você estava desempregada antes de... Assim, eu nunca trabalhei carteira assinada. Sua primeira vez? É, meu primeiro emprego, carteira assinada. Agora aos 37 anos? É por isso que você se dedica a ser pega uma mulher. É, porque assim, eu desde muito nova sempre tive muitos problemas de saúde. Eu já estava com câncer desde os 14 anos, só que o médico deu a probabilidade desde os 14. Só que nenhum tinha descoberto ainda. Quando ele vinha descobrir foi aos 21, quando eu engravidei do Rafael. Já estava com quase 6 meses de gestação.
Aí fizeram os exames e descobriu que tinha um tumor no joelho. Só que eu não poderia continuar a gestação porque era um câncer muito agressivo e eu ia acabar morrendo, eu e a criança. Foi quando o meu ortopedista, ele deu a opção. Aí ele disse, tem uma solução. A gente amputa sua perna, você termina a gestação, já que você quer ficar com o bebê. Eu optei com meu filho. Você tinha que escolher entre O membro. a sua perna ou o seu filho. Hoje, seu filho tem quantos anos? Vai fazer 16 anos. Um moço grande, É, maior bonito. do que eu. É lindo, é meu orgulho. Como é que o Carrefour entrou na sua vida no meio de tudo isso? Eu entrei no site do Carrefour, aí estava precisando de uma PCD, para trabalhar no posto. Aí eu vim para entrevista, conheci o gerente, tudinho, a menina lá do Rio fez a entrevista. Eu fiquei assustada, porque querendo ou não, eu ia ter que pegar condução, muita condução, e era horário de fechamento. Eu encarei, eu não sabia de nada da área. Então, as meninas lá do caixa sempre muito atenciosas, me ensinaram todo o trabalho, foi de boa. Me adaptei, fiquei um pouco constrangida assim, né? Porque praticamente você vê que não tem tantas pessoas com deficiência. E a minha deficiência é uma deficiência visível. Eu ainda ficava vergonhosa, mas hoje eu acho que eu conheço o Carrefour inteiro. Aqui eu não tenho problema nenhum, graças a Deus. São pessoas muito atenciosas, seja da parte chefia aos funcionários. Eles são muito atenciosos. Como é que o Carrefour está se organizando para preparar não só os seus 100 mil funcionários, mas também todos os colaboradores e fornecedores externos, para que esse mundo seja um mundo mais belo e afetivo com pessoas como você? Legal. Bom, o Carrefour tem uma agência chamada Transempregos, né? A Transempregos, ela tem currículos somente de pessoas trans. E a primeira parceira da Transempregos foi o Carrefour. Transempregos é uma agência criada pela advogada Márcia Rocha, a Maite Schneider e a cartunista Laerte. E recebem currículos de pessoas trans, né? E elas fazem trabalhos de sensibilização quanto à transgeneridade. E as empresas, elas têm mais de 1.500 empresas parceiras, essas empresas publicam, olha, queremos um perfil profissional assim. E aí o pessoal da Transempregos direciona alguns currículos. Então, o Carrefour, sendo o primeiro parceiro da Transempregos, denota a importância que a diversidade tem para essa corporação. Impacta toda a rede de fornecedores, né? Porque quando a gente fala das bases de diversidade, as bases de diversidade também têm aquela relação com o fornecedor, né? A gente não pode falar de diversidade e inclusão para uma bolha de 350 empresas, né? Tem que começar a estourar, né? E aí estoura quando eu vejo uma menina trans no caixa, né? Quando eu vejo uma pessoa LGBTQIA+, numa posição de poder, né? Ou então operando uma empilhadeira, né? Tudo isso naturaliza e humaniza para que pessoas, dentro das suas orientações e as suas identidades, elas sejam humanizadas, ou seja, que elas podem fazer tudo, né? E a questão é, quem é que nunca bateu um papo com o caixa do supermercado? E a gente vai conhecer agora o Arthur, que é caixa do Carrefour aqui em Recife, no Pernambuco. E aí, Arthur, bom dia. Como é que tá? Tudo bom, meu? Tudo bom. E com você? Na luta, né? Você tá aqui há quanto tempo, Arthur? Tô aqui há 7 meses. 7 meses? Fiz 7 meses, dia 6 agora. Caramba! Foi. Como é que foi a chegada? Então, eu comecei em outubro do ano passado. Entrei pelo 99 Jobs, que é uma plataforma que o Carrefour tem. Eu me inscrevi lá há 2 anos atrás, eu estava ainda trabalhando. Você acha que é vantagem ter uma vaga destinada para pessoas trans? Porque você, antes de ser o Arthur, era a Bárbara. Sim. Viveu todo momento de transição importante na sua vida. Você acha que ter uma vaga destinada para essas pessoas é importante? É de extrema importância, né? Por quê? Porque aqui no Brasil, a gente assim, né? Eu sou muito passável ainda. Mas assim, existem meninas trans, principalmente para mulheres trans, né?
que saem de casa quando elas se diz que é uma mulher trans, homens trans também, que acontece muito. É quando a gente se posiciona de dizer quem a gente é de verdade, e muita da gente somos expulsos de casas com 13, 14 anos. Então, para a gente conseguir um jovem aprendiz, são pouquíssimas empresas que conseguem, que pegam, não que querem pegar. E aí pegar. acaba indo para prostituição, acaba indo para criminalidade, para tudo isso. Então, a empresa destinando para pessoas trans 2 vagas, 3 vagas, 5 vagas, eles já estão resgatando, né? Pessoas da rua. Estão conseguindo modificar a vida das pessoas. Agora, a partir do momento que você entra dentro de um espaço como esse, falando na sinceridade, já se sentiu constrangido? Constrangido, nenhuma. Aqui eu nunca fui constrangido, não. Eu já fui constrangido em outros espaços. É que nem eu estava falando para minhas amigas, né, daqui, né, do trabalho, que elas até me defendem. Quando tem cliente, às vezes, que chama de ela e tal. E as meninas falam, não, é ele, senhor. O nome dele é Arthur. O senhor não tá vendo, não, é Arthur. E tem aqui também escrito Arthur. Eles dão assim mesmo? Aí todo mundo, aí eles olham assim e dizem, tudo bem, aí eu, obrigado. Que é uma forma também de educar, que é o constrangimento pedagógico. Exatamente. Tem que dar uma cutucada. Só você dizer, olha, é ele. Não é não precisa ela, brigar. Não precisa. Então, a gente já só orientar, né, que existe a diversidade. Porque, assim, tem uma geração imensa, tem um pessoal, tem uma maioria que vem aqui, são pessoas idosas. Então, é uma geração que não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Então, a gente precisa informar, é importante. A minha avó mesmo, ela tem 70 anos. Ela nunca pensou na vida dela que ia ter um neto trans. Então, hoje, ela fala para todo mundo que eu sou o neto dela. Me apresenta para todo mundo como Arthur, tá lá no celular dela como Arthur, meu amor Arthur, neto, filho. Então, tipo, é toda uma informação, um carinho, assim, sabe, a empatia pelo próximo, que a gente consegue conquistar o respeito, conquistar tudo. Prazer maravilhoso te conhecer. Foi um prazer. Fred. Até mais. Obrigado, foi um prazer Arthur. em conhecer. Beijo carinhoso, adorei Até te mais. conhecer. Como é que você chegou até aqui? Uma pessoa me indicou para uma vaga que estava aberta no Carrefour. Eu vim, fiz uma entrevista, me apaixonei pela área, pela proposta do que eu iria fazer e acabei vindo para cá, assim. Então eu saí de lá e entrei diretamente no Carrefour. Cheguei assim muito feliz porque eu estava muito sofrida na empresa onde eu estava passando por uma situação muito difícil, né? Parecia racismo, mas eu não sei se era, né? Não consegui comprovar se era isso. E então, quando eu cheguei aqui, eu me encontrei, né? Porque eu encontrei uma empresa muito aberta, muito diversa, eu me identifiquei logo de cara. Então, eu cheguei aqui muito bem, muito feliz. Hoje você faz o que no Carrefour e como é que você chegou? Me conta. Como é que eu cheguei, né? Falando um pouquinho da minha trajetória, eu vendia chocolate, bombons em mais de 28 municípios do estado de São Paulo. Mas você fazia? Não, eu revendia. Você revendia? Alguém fazia? Alguém fazia, eu ia na pessoa que fazia, na fábrica, comprava, elas me davam um chocolate, só que eu pagava no fim do trabalho, né? Entendi. Eu pegava a bolsa de trufa com 200 trufas, ia para Socorro, para Piracicaba, Americana, Santa Bárbara do Oeste. Vender pessoalmente? Vender pessoalmente, de casa em casa, ou posto de gasolina, e também semáforos, né? Ficar lá, semáforos, a quem compra, quem não compra, quem pisa, quem humilha, mas a gente está ali com a resiliência de fazer nosso trabalho, né? Que o meu objetivo é fazer esse trabalho para me dar voos maiores. Eu tenho orgulho da minha trajetória, porque esse trabalho que me fez com que eu chegasse até aqui onde eu estou. Como assim? Isso que eu queria entender. Como é que você sai de vendedor de trufa para hoje um dos caras mais importantes no pensamento estratégico do Carrefour? Olha, isto porque eu vou falar de trainee. Como eu sou muito curioso e já fui pesquisando o que é trainee, que dizia o que é aceleração de carreira, e era também focado para negros, né? E eu disse, não, é esse o programa que eu quero, é ali onde eu quero. É ali onde eu quero porque eu gosto de sonhar grande. E foi ali que no ano passado o Carrefour lançou um programa de trainees para liderança negra. Quando eu me deparei, a gente está tentando muito, não está dando certo, mas será que vai dar certo? Eu disse, não, vou meter a minha cara aí, vamos lá.
bater esse programa, se a gente vê se a gente entra no programa. E cada etapa foi uma etapa decisória de muitos desafios. E aí, o ano passado, eu recebi o sim e eu entrei no Carrefour graças a esse programa. Qual é a sua função aqui, Maíra? Estou representando a Squad, Empreendedorismo Negro. Squad? Isso. Legal, por que esse nome? A gente considera uma Squad porque é um grupo multifuncional, então assim, a gente tem pessoas de diversos departamentos, cada um com uma função diferente, e a gente trabalha de uma forma, não posso dizer, diferente do padrão do escritório. A gente não tem uma liderança exatamente, todo mundo está na mesma hierarquia. Entendi, que bacana. Quando um empreendedor, só para a gente entender, quando um empreendedor negro, comunitário ou familiar, decide se aproximar do Carrefour, você é a porta de acesso, né? Isso. Como é que funciona isso? A princípio, quando a gente começou no projeto, a gente tinha a consultoria da Afrobusiness. Então eles fizeram uma triagem com alguns possíveis fornecedores. A gente teve reuniões de conhecimento com o pessoal. Então assim, a gente primeiro entendeu qual que era a história do pessoal, como é que funcionava o trabalho. E aí depois disso a gente passou para eles quais eram os documentos necessários. Mas não exatamente os documentos necessários para trabalhar no Carrefour, mas para que esse fornecedor ele pudesse trabalhar em outros locais. A ideia é preparar um fornecedor, um possível fornecedor, para que ele possa expandir não só no Carrefour, mas nos demais locais. Hoje, quando um empreendedor negro ele consegue se conectar ao Carrefour, isso muda a vida dele também nas outras relações? Muda. Assim, a gente teve um retorno muito positivo do pessoal, porque assim, os fornecedores que a gente tem trabalhando, na verdade, eles já eram empresas constituídas, só que por serem empresas pequenas, eles não tinham uma visibilidade tão grande quanto as outras. E a partir do momento que eles entraram no varejo, quando a gente divulgou, eles acabaram ganhando maior visibilidade. Eles tiveram mais chamadas para programas, eles apareceram em entrevistas, ficou melhor para eles e eles também estão recebendo outras propostas. O fornecedor, que é esse empresário, esse empreendedor negro de menor porte, ele ganha uma visibilidade nacional por estar conectado com o maior varejista do país. E o maior varejista do país ganha uma qualidade de atendimento para 54% da população brasileira. Exatamente. É um jogo de ganha-ganha, né? Muito assim, na nossa parte é enriquecedor, eu consigo me ver representado em todos os produtos, eu posso dizer. E pro varejo, que nem eu falei pro pessoal, como eu digo pra equipe, que tava na hora, né? Tava na hora da gente ser representado, porque 54% da população é uma parte muito grande para ser ignorada. Nós chegamos até o Carrefour através de uma empresa intermediária chamada Afrobusiness. Ela intermediou a nossa entrada para o Carrefour e desde o princípio até a aprovação do Carrefour foi um processo muito difícil, porque o Carrefour tem uns pontos que ele não pode abrir mão. O mais difícil para nós foi um certificado chamado ABV-TEX, que é um certificado extremamente caro e muito mais difícil de ser tirado. Então a gente teve que criar maneiras de conseguir produzir com esse certificado pro Carrefour. É um certificado que atesta que você não usa mão de obra escrava. E a gente conseguiu um grande fornecedor no interior de São Paulo que nos ofereceu um bom preço, um produto de extrema qualidade. O Carrefour aceitou, gostou muito da nossa alternativa e é aí que a gente iniciou com o Carrefour. E é legal porque essa empresa que a gente fechou parceria, na verdade, já é a empresa que produz pra gente, né, as fitas que a gente usa para fazer as nossas peças. As fitas são fitas de alta qualidade, não é aquela fita que machuca as laterais da mão, né, quando você puxa o pet.
e a empresa ela tem várias certificações de ambientais, trabalhistas. Ela é uma empresa que tem uma preocupação com a sociedade, uma preocupação com o meio ambiente, e eu acho que ela se conecta super bem com o nosso propósito, com o que a gente quer e com o que a gente entrega. Então, a gente conseguiu manter a nossa qualidade e conseguiu garantir que tivesse uma empresa parceira que tivesse essa preocupação social que a Madiba quer ter quando ela que ela já tem, na verdade, e que ela quer ter mais quando ela chegar num tamanho que a gente deseja, né, que é maior. Nosso faturamento, ele aumentou, depois da entrada do Carrefour, mais de 13.000%. Então, assim, foi um choque de realidade que nós tivemos. Então, a gente teve que também nos readequar a esse novo faturamento. A gente teve também que nos readequar na questão dos pedidos do Carrefour, que são pedidos massivos, pedidos extremamente grandes e com prazo. Então, assim, a gente evoluiu muito em todos os sentidos. Tá falando com 2 profissionais que saíram do CLT para ir para um negócio que a gente não conhecia, a gente só tinha paixão por animais e que entrou muito rápido no varejo. Foi desafiador. Foi uma delícia esse desafio, de verdade. Foi muito legal, a gente aprendeu e a gente hoje, eu acredito que a gente tenha virado referência, né, com relação a tudo que a gente aprendeu. A gente acaba recebendo bastante pedido de apoio das outras pessoas que estão dentro do projeto para tocar alguma coisa que às vezes eles ainda não sabem, ainda precisam de ajuda. Então a gente ainda está fazendo esse apoio para outras pessoas dos projetos. Não é porque o empreendedor é comunitário, é negro, tem empresa pequena, que a qualidade é inferior, né? Não. E assim, uma das coisas que a gente consegue ver no projeto, eu posso dizer enquanto pessoa negra, é que esses pequenos fornecedores, na verdade, eles são parte de uma grande voz da população negra, porque assim, eles focam em coisas que eventualmente a grande indústria não foca. Na verdade, o ganho é nosso, porque a gente acaba atendendo um nicho maior. Quando a gente tem a parte de produtos, de cremes, cabelo, normalmente quando a gente olha tem as grandes marcas, mas não tem produtos especificamente voltados para o cabelo crespo e cacheado. A gente não consegue se ver na rotulagem, então assim, a gente não se vê no produto. Quando a gente tem esse pequeno fornecedor, a gente se identifica. A gente fala, então quer dizer, a gente não precisa mais trabalhar com produtos de forma caseira, né? Posso dizer assim, precária, como a gente fazia antigamente, para conseguir lavar, hidratar o cabelo. Não, agora a gente tem um fornecedor que atende às necessidades, entende como o nosso cabelo funciona e como que tem que ser lavado, como que tem que ser feito tudo. Então acho que o ganho maior, na verdade, está sendo do Carrefour, claro, os fornecedores têm, mas pra gente é um ganho muito grande poder expandir e ver, assim, a parte de necessidade das pessoas, né? Eu acho que o empreendedorismo, inicialmente, ele vem de uma necessidade, junto com uma facilidade de fazer as coisas, né? Uma coisa que é muito legal, assim, que eu acho que vem dessa ancestralidade é a criatividade, de pegar um limão e fazer uma limonada. Então, nunca teve um não vai dar. Então, para nós, assim, sempre tem uma saída. Maqueda reverencia uma rainha do reino de Axum da Etiópia. A primeira coisa que, quando eu li a história dela, foi ver que na história dela tinha essa coisa da realeza, né, de gostar de coisas boas, de reverenciar, né, a sua beleza, da verdade. Então, acho que vai muito, né, naquele momento ali eu vi que ia muito de encontro com o que nós, mulheres negras, temos que encontrar dentro de nós, que já está lá, né? Foi em 2021, a Afrobusiness convidou a gente para poder ter uma reunião e poder conversar sobre um projeto que o Carrefour tinha para os afroempreendedores. Que a gente achou interessante, mas nós ficamos desconfiadas. Como é que nós vamos entrar num projeto sendo que todas as condições são muito difíceis para um pequeno empreendedor? Então a primeira coisa que a gente falou foi, não tem como. Falou, não, é um projeto diferenciado. Então a partir daí a gente resolveu aceitar o convite de participar da reunião com o Carrefour, para a gente ver se a gente ia aceitar ou não a proposta, até porque o nosso nome ia ser envolvido numa situação muito delicada, com uma marca que teve desafios
muito delicado anos antes, né? Então a gente escolheu entrar no projeto, né? Porque a gente via que tinha uma oportunidade. Mas a escolha não foi algo de um dia para o outro, foi uma coisa difícil, a gente teve que ter encontro com as pessoas que mentoram a gente, para a gente entender se isso realmente ia ser bom para a Makeda, porque esses 9 anos que nós trabalhamos foram difíceis, foram desafiadores, mas a gente não pode simplesmente jogar no lixo só por dinheiro. E a gente nunca fez isso nem com investidor, nem com nada. Infelizmente, no Brasil, não existiria outra possibilidade da gente ter acesso aos códigos do varejo, a não ser por essa oportunidade. Então nós aceitamos porque a partir dessa oportunidade eu consigo entrar, acessar um código que não é dado para mim, e, né, para nós, a gente acessa esse código, entra ali e entende como é que funciona, algo que não é dado para a gente acessar, acessa, e aí a gente abre porta para outras pessoas. Abre porta para a Makeda poder empreender e poder empregar outras pessoas, principalmente negras. Inspirar outras pessoas que de repente em algum momento vai achar que não é para mim o varejo, mas sim, ela vai se inspirar e falar assim, poxa, se elas conseguiram, eu também vou conseguir. Principalmente mulheres negras empreendedoras. Exatamente. Eu costumo dizer que nós somos escolhidos para as coisas que acontecem. Como uma boa filha de Xangô que eu sou e me orgulho muito disso, tudo foi acontecendo gradativamente. Eu não cheguei ali no Carnaval e dizer, eu sou a mãe Celina, eu me apresentei ao Carnaval Longo. Foi ao contrário, eu fui escolhida para estar ali, né, junto com as IAs mais velhas que eu, e fui primeiramente, na realidade, foi a primeira IA a chegar ali, junto com a ciência, junto com a arqueologia da UFRJ. Eu fui convidada pela professora Tânia Andrade Lima a estar ali, a ciência e a espiritualidade junto, reconhecendo os objetos içados no sítio arqueológico do Cais do Valongo. O Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, foi a porta de entrada para que milhões de histórias negras chegassem da África e se incorporassem à formação do povo brasileiro. A questão é que isso foi a base de muita dor e crueldade. Seus descendentes se multiplicam pelo país e, com um atraso inaceitável, essas pessoas, que somos nós, buscamos igualdade social e racial. Entre os que furaram a regra da invisibilidade há 100 anos, está uma pessoa em especial, o seu Antônio França. Até que ponto você ter estado perto desse homem que hoje está aqui na foto fez você ser quem é? Porque ele tinha a cabeça muito aberta, foi o cara que cuidou dos instrumentos do Observatório Nacional, porque essa foto foi dentro do Observatório Nacional, que era o tipo do museu que tem lá na Gávea. Tá? Mas era o Observatório Nacional, na época, era quem cuidava, era o sistema planetário que tinha na cidade. Sim. Então as pessoas visitavam lá, ainda está aberto até hoje, né, para ver o universo, observar o céu, coisas todas. Meu avô cuidava desses instrumentos. Por isso que ele está na foto com os pesquisadores cientistas, né? É impossível, quando pensamos um processo de transformação como esse que você está vendo aí, não falarmos de educação. Não só de educação, mas também de reeducação social. Ações práticas que possam promover a inclusão das pessoas ditas excluídas, como pessoas negras, pessoas com deficiência, homoafetivas. Pois é, quando elas chegam, um debate maravilhoso acontece. Por isso que o Grupo Carrefour Brasil investiu no letramento racial. Um momento em que nós debatemos olhares sobre a sociedade, sobre a nossa fé, sobre a nossa espiritualidade, maneiras de ver a vida e, o mais importante, o que se passa dentro do nosso coração. Bom, quando a gente pensa no letramento racial, ele é muito importante para as pessoas como um todo, sejam elas negras ou não negras, né? Então, no caso das pessoas negras, por exemplo, o letramento é uma forma de autoconsciência, de perceber que justamente o racismo ele é um sistema de opressão, ele é um sistema de desigualdade, porque muitas vezes o fato de você ser uma pessoa negra não significa que você enxergue que você está passando pelo racismo. E daí, assim, elas conseguem agir, conseguem até mesmo buscar apoio, receber apoio, que é super importante. Então,
o processo de letramento de pessoas brancas não é para gerar culpa nas pessoas brancas, é para gerar reflexão. Reflexão e atenção para essa estrutura que acaba beneficiando pelo fato dela ser uma pessoa branca, ainda que ela não queira. Ainda que a pessoa branca não concorde, ainda que ela seja contrária ao racismo, que ela não concorde com o racismo, essa estrutura está posta, ela foi criada e de forma inconsciente acaba beneficiando as pessoas brancas. Então, o letramento racial para qualquer pessoa, seja de qualquer cor e raça que ela tenha, é um processo de conscientização, é um processo de, como eu disse, de conscientização seguida de tomada de decisão, seguida de mudança, seguida de ação, para justamente mudar essa realidade. Os programas afirmativos que a gente tem ajudam, né? Todos os compromissos, interações para todos esses compromissos, nos ajudam todos os dias a divulgar tudo que a gente está fazendo, divulgar o site que a gente tem, onde a gente divulga todas as ações, coloca todo mundo a par. Então, mesmo nos nossos programas, sempre tem um onboard, uma integração, onde a gente conta para as pessoas. Olha só, isso não é fake, olha só o que a gente faz aqui dentro. E a gente te convida a vir também participar disso, a trabalhar junto. Vamos construir junto, vamos mudar essa história. Então a gente prepara o líder para isso, a gente prepara o líder para uma seleção, né? Para não trazer, cuidado com seus vieses no momento da seleção, no momento de uma entrevista, né? Muitas vezes a gente não deixa olhar currículo, não deixa olhar algumas coisas. Não, trate a pessoa, converse com a pessoa, se conecte, depois a gente vai olhar currículo, formações e etc. Né? E a gente procura prepará-los para receber na área, né? ajudar essas pessoas, estar próximo. Ele também tem um papel importante de formação. Né? Então, se existe um desnível, se existe um gap, então como é que eu ajudo essas pessoas a sanarem esse gap e aí sim estar no mesmo nível de qualquer outro colaborador da minha equipe? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito muito com os líderes, e os líderes estão muito abertos, sabe? Então, compraram a briga conosco, vamos dizer assim, estamos juntos com a nossa área. Você acha que quando nós começamos a trazer empreendedores negros para dentro da loja para vender seus produtos, quando nós começamos a fazer um processo de aculturamento antirracista, tem uma mudança real acontecendo, ou você acha que isso pode se esfarelar com o tempo? Porque esse é o grande medo. Desde o começo da formação do comitê e desse diálogo Carrefour a partir da tragédia, ficou muito claro que não existiria uma única frente de atuação que deveria ser trabalhada. Existia uma frente de atuação de combate ao racismo diretamente. E desculpa, isso é obrigação, né? Porque racismo é crime. Significa ser cúmplice de algo que é previsto na legislação brasileira como delito, não. Tinha uma outra dimensão que era promover ações que levem a uma igualdade de oportunidade. Quando se investe mais de 60 milhões de reais em bolsas de estudo, o que você está dizendo é não, nós precisamos mudar a distribuição racial nas estruturas de poder. Essa grana que o Carrefour investiu, por exemplo, em educação, foi uma grana que ele quis dar ou foi uma grana que a justiça mandou ele dar? Eu tive a oportunidade de acompanhar de dentro o que foi o processo de formação do TAC. O TAC referendou um compromisso do Carrefour numa agenda que foi definida anteriormente pelo comitê. Então, muito mais do que uma pressão da justiça, foi uma garantia que aquilo que foi desenhado e estudado como um plano antirracista pelo Carrefour, sob orientação do comitê, fosse de fato ser cumprido. Então não foi um juiz que disse, a partir de agora vocês vão fazer isso? Não, isso foi um acordo feito, chancelado pela justiça e auditado por uma das maiores auditorias do mundo, que é a PwC. Aquilo que é o TAC, muito mais do que uma proteção para qualquer uma das partes, é uma garantia que a palavra dada seria cumprida. E se não for cumprido, sofreria as penalidades da lei. O TAC foi algo muito positivo para que ficasse claro que não era uma ação de boa vontade, mas todas esse planejamento de combate ao racismo era fruto de um debate construtivo feito através de pessoas que entendem a questão racial no Brasil e que buscavam um comprometimento formal do Carrefour, além de uma boa carta de intenções.
É difícil falar de um curso que foi pensado, elaborado e conduzido pelo Silvio Almeida, né? Como não receber somente elogios. Toda vez que algum colaborador, que alguém dos times dos programas conclui o nosso treinamento hoje, que nós temos a plataforma única de letramento racial, a primeira coisa é o elogio, né? É dizer o quão foi essencial ouvir todos os apontamentos, todas as considerações, todo o conhecimento que foi proporcionado por aquele material. Então, os retornos são, de fato, muito positivos, não apenas por pessoas negras, que muitas vezes têm essa consciência anterior, até por conta da vivência na própria pele dessas situações racistas, mas também é um feedback de pessoas brancas ou não racializadas que realizam o conteúdo. Você acha que o fato de você ser uma mulher negra, ser mãe solo, moradora de periferia, tudo isso criava um muro que te afastava dos teus sonhos? Acho. Eu acho. Por quê? Porque parecia que pelo fato de eu morar em periferia, pelo fato de eu ser negra, tudo é mais difícil. Onde é que esses seus sonhos e esses objetivos se encaixam com o lugar que a gente está agora? Eu sempre me vi atrás de uma mesa como, no caso assim, eu vou falar com um cargo executivo. Só que eu nunca imaginava como eu ia chegar. Tá, mas assim, mesmo quando você estava limpando o chão, Mesmo. limpando o banheiro, você ainda assim se via atrás de uma mesa em cargo executivo. E ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Onde é que o Carrefour entra nessa história? O Carrefour entrou nessa história quando eles se dispuseram a pagar 80% dos estudos e oferecer uma oportunidade de estágio para pessoas que não têm noção nenhuma do que acontece nos bastidores administrativos de um banco ou por trás da empresa, porque eu entrei não sabendo nada. Quando eu passei, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no jurídico, eu não faço ideia. Porque as empresas, elas querem pessoas que já estão terminando a faculdade, que já tem toda uma noção. Como é que você vai estar terminando a faculdade se você não tem como pagar? Eu falei, É um jogo que você já entra perdendo. Exatamente, falei, o que eu vou fazer? Então eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei até frustrada, falei, eu não sei se eu vou dar conta. Então eu trabalho no jurídico, eu acompanho processos, eu faço algumas tarefas no trabalhista, mas eu vou começar direito do trabalho agora. Ou seja, o fato do Carrefour ignorar tudo que você não sabia e prestar atenção na sua força natural foi determinante, né? Uhum. Então, sou eu uma mulher negra que está trabalhando no Carrefour e eu posso afirmar que eles estão fazendo muito por mim. Mudou a minha vida, esse programa de estágio. Me abriram portas. Eu estou aprendendo todos os dias. E ensinando. E ensinando. Quando você vê o resultado, fala mais forte. Quando você vê no sorriso de uma criança uma satisfação, quando você vê um adulto já lendo as primeiras letras, já lendo uma carta, já escrevendo um bilhete, quando você vê um adulto reconhecendo e vindo te agradecer, aí você, não, vale a pena, então a gente continua. Educação em primeiro lugar, educação em segundo, em terceiro, quarto, quinto até o sétimo. Oitavo lugar, aí já vão colocando outros ingredientes aí. Mas o primeiro ingrediente é a educação. Gente, um dos nomes mais importantes que nós temos na história do Brasil é Tia Ciata. Essa que está aqui atrás de mim, ó. Ela nasceu em 1854 e morreu em 1924. E ela ficou famosa porque ela abria a casa dela e emprestava o quintal para que as pessoas fizessem aquilo que nós conhecemos como samba. Pois é, foi no quintal dela que tudo nasceu. Ela é o que nós negros chamamos de griots, aquelas pessoas que passam através da oralidade informações que são fundamentais para a nossa vida. Aliás, você viu que nesse nosso bate-papo nós temos muitos griots, né?
mulher negra como líder, chefe de família, matriarca, fonte de respeito e orgulho é uma tradição da cultura africana e afro-brasileira, inclusive pouco representada no mundo corporativo. É por isso que o Grupo Carrefour Brasil está investindo para mudar esse desequilíbrio. Por isso é que nós temos o programa de incentivo à formação de mulheres negras em cargos de chefia na empresa. E agora nós vamos conhecer algumas delas. O impacto que eu tive ao conhecer a minha coordenadora, que é uma mulher negra retinta, foi muito positivo. Foi poder ver algum tipo de representatividade e pensar em como será que eu vou estar quando eu tiver a idade dela também, né? E ela é uma mulher tão elegante, tão fina nas suas percepções, nos seus apontamentos, nas suas colocações, que para mim ela é uma referência imensa de profissional, de pessoa, de equilíbrio que eu quero ter para o meu futuro. Então ter essa referência foi muito importante, foi muito positivo. O primeiro impacto já foi vê-la e realmente é algo muito importante. O impacto é a pessoa ter, a geração futura, a geração mais jovem, ter a consciência de que ela pode sonhar, de que ela pode se preparar, que ela tem que se preparar, não só pode, mas ela tem que se preparar e que ela pode alcançar o que ela queira. Ela pode chegar onde ela quiser, porque foi isso o meu primeiro impulso, aonde eu posso chegar com as minhas capacidades. E eu cheguei até a diretora de uma loja Carrefour. Você acha que existe uma arvorezinha que acaba dando frutos como machismo, homofobia, racismo, capacitismo, e que se a gente tentar matar a raiz dessa árvore a gente consegue secar esses frutos? Ou você acha que a coisa ela não pode ser tão simples quando nós falamos de tocar os corações e mudar culturas? Não sei se a gente precisa arrancar raiz, mas eu acho que a gente pode pegar as sementinhas que caem e aproveitar para plantar de uma outra forma. Fazer um plantio diferente, porque esse plantio não está dando muito certo. Então acho que a gente precisa todos pensar em fazer um plantio diferente, colocar um adubo diferente, fazer uma poda. Arrancar raiz eu acho um pouco... não dá para apagar a história. O Carrefour começou, plantou as primeiras sementes, né? As flores estão crescendo, mas é continuar regando, é continuar investindo em ações. Porque é um processo que vai ser demorado, né? E que precisa realmente eles cada vez mais investirem no letramento racial, investirem cada vez mais em ações que reverberem para fora, ou seja, que gerem impactos nas comunidades do entorno, na sociedade em si, no atendimento mesmo a clientes. Então tem muita coisa para ser feita, muito chão para andar, mas eu tenho certeza que na medida que esse caminho já foi criado, já foi aberto, e o Carrefour percebeu o retorno positivo, ele agora vai querer cada vez mais investir e aprimorar esse caminho e abrir cada vez mais estradas para poder ampliar esse trabalho. Algumas pessoas naturalmente não vão nesse momento acreditar em vocês. Não, é isso. Você entende essas pessoas que vão olhar e vão dizer: ah, não acredito em você. Você entende elas? Eu posso entender, temos que ouvir todos os comentários, mas o meu compromisso é de fazer. Então vamos fazer e mostrar o que fizemos antes de falar. Nós estamos aqui para fazer algo de marketing. Estamos aqui para trabalhar a situação, combater o racismo e acompanhar as mudanças que a sociedade brasileira está vendo. Sabe que tem um filósofo árabe chamado Khalil Gibran que ele diz que a sabedoria das palavras é a sombra da sabedoria das ações. As ações falam, né? É, sim. Depois temos que falar um pouco das ações, porque somente fazer as coisas vamos ficar bem dentro da empresa, mas temos que mostrar o que fizemos para os outros parceiros, os fornecedores, as outras empresas, para acompanhar este movimento também.
Agora, gente, vocês viram quanta coisa bacana aconteceu no Grupo Carrefour Brasil nesses últimos tempos? E era esse mergulho que eu queria que você fizesse junto comigo, porque as transformações elas foram reais e, mais importante, elas beneficiaram a vida das pessoas. Eu acho que nós não estamos falando só do Carrefour, estamos falando do Brasil. E a minha recomendação é que todas as empresas que querem ser socialmente responsáveis se espelhem em tudo isso que você viu aqui. Agora, olha só, dá só uma olhada nessa foto aí. Pois é, essa foi a equipe que fez tudo que você assistiu até agora. E eu, com muito orgulho, com muito carinho, posso te dizer que 80% dos profissionais que trabalham com a gente em tudo isso que você viu são profissionais negros, de qualidade. E isso também é uma mensagem importante. Nós temos que trazer pessoas, promover inclusão e isso dá muito resultado. Beijo no coração, espero ver vocês em breve, tá certo?